Aí, galera, aqui quem está falando novamente é o professor Madison Douglas do Diferencial, ok? Então, hoje, na nossa aula de língua portuguesa, eu gostaria de frisar dois assuntos que são pertinentes para que o aluno comece a trabalhar bem dentro de textos, ok? Então, o que é isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, tá? A nossa classe, no caso, as classes gramaticais, ok? Em relação às funções sintáticas. Bem, o que quero dizer com isso, tá? A ideia que nós temos aqui do nosso trabalho é favorecer o aluno de maneira mais rápida, sabe, de maneiras mais diretas, quanto à classe gramatical e quanto à função sintática. O que eu quero falar isso? Qualquer palavra, lembra este nome aqui, olha, ela estando isolada, tá? Ou dentro de um contexto, qualquer palavra, ela vai assumir tanto a função gramatical, quanto a função que? Sintática. Então, olha lá, galera, classe gramatical e função sintática, toda palavra. Então, primeiramente, o que eu tenho que notar aqui? Vamos pegar um exemplo simples, tá? Eu pego uma palavra aqui e digo, olha, a palavra crianças, ok? Esta palavra, você pode notar que não tem nenhuma palavra, ela está isolada. Ora, não tem palavra nem para a sua direita, nem para a sua esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então, a palavra, ela está o quê? Isolada. Se esta palavra está isolada, ela está, olha o nome, vamos colocar aqui, fora do contexto. Olha só, então já tenho aqui, tá? Isolada e fora do contexto. Então, obviamente, esta palavra, ela vai exercer, tá? Ela exerce tá? Ela exerce, vou colocar aqui para ficar mais fácil, uma função morfológica. Eita, Madison, mas espera aí, o que foi que aconteceu? Espera aí. Você falou em classe gramatical e função morfológica. Então, quer dizer que exercer função morfológica é a mesma coisa que eu ter quem? As classes gramaticais de uma palavra. Repeteco, tá? Para ser bem mais direto. As classes gramaticais é quando a palavra está o quê? Isolada. Não tem nenhuma palavra aqui ao lado dela, constituindo. Então eu digo que ela está o quê, crianças? Fora do contexto. Se ela está fora do contexto, ela está isolada, ela está exercendo uma função o quê? Morfológica. Ora, morfológica, classes o quê? De palavras. Então, este que é o detalhe. Então, a partir do momento que eu tenho estas ideias aqui de função isolada, no caso, palavra isolada, fora de contexto, de novo, tá? Lembra-te que na aula de preposição eu falei sobre essa palavra aqui, contexto. Nós vamos verificar na redação contextualização. Tá? Então, exercer função morfológica é pertencer às classes de palavras, ok? Beleza, então estamos de volta, hein, galera? Agora, lembra-te o seguinte, falamos aqui sobre classes gramaticais, ok? Então, vou dar o ok aqui bonitinho, tá claro? Lembra-te quais foram as palavras, né? Palavra isolada, é isso? Então, nós vamos ter aqui fora de contexto, tá? Aí apareceu outra palavra, tá? Função o quê? Função morfológica, olha aí. Vou colocar outra palavra aqui, olha, morfologia. Então, são palavras, meus caros nobres, que vocês vão ter, tá, que conhecer. Palavra isolada, fora de contexto, função morfológica, morfologia. Opa, classe de palavras, beleza? Resuminho básico. Opa, eu falei que a palavra está isolada. Sim, Madison, e agora? Como é que eu vou reconhecer na função sintática? Ah, agora a palavra está quem? Dentro de um contexto. Olha só. O que acontece? Ora, se ela está dentro de um contexto, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Vamos utilizar a palavra da aula passada que nós fizemos, tá?
crianças, não foi isso? Aqui ela está isolada. Então, crianças brincavam no jardim, ok? Lembrando o seguinte, hein? Letra maiúscula, sinal de pontuação, hein? Lá na frente vamos falar sobre isso. Lembra-te desse nome, período. Mas vamos voltar ao que interessa. Então, tu tens a palavra criança. E esta palavra criança, deixa eu marcar com o meu pincel aqui azul. A palavra criança, ela não está sozinha. Ela tem outra palavra ao lado dela, outra palavra. Ou seja, ela está o quê? Dentro de um contexto. Ora, meus caros, se ela está dentro de um contexto, então ela não exerce mais a função morfológica, tá? Ela não pertence mais às classes de palavras. Claro que pertence. Aí, esta menina, ela vai exercer quantas funções? A palavra crianças vai exercer a função tanto morfológica, vou colocar aqui morfologia, tá? Quanto a morfologia, que quer dizer o quê? Classes gramaticais, ela vai ser o quê? Um substantivo. Quer dizer que aqui na minha função morfológica, né, a palavra crianças, ela também era quem? Um quê? Substantivo. Olha só. E ela continua sendo na minha função sintática, mas ela vai exercer também enquanto a sintaxe. Olha, já apareceu um outro nome, sintaxe, que se refere a funções sintáticas. Ela vai exercer um outro papel. Que papel ela vai exercer aqui? Ela vai exercer a função de quem? De sujeito. Ah, beleza. Então, vamos parar e pensar. Classe gramatical, okay, que foi visto. A palavra tem que estar isolada, ela está fora de contexto, porque exerce a função morfológica, ou ela está no campo da morfologia, que é a mesma coisa que classes de palavras. Então, a palavra crianças, dentro das classes gramaticais, ela é o quê? Um substantivo. Aqui, dentro das funções sintáticas, ela já, olha só, a palavra está dentro de um contexto. O que é dentro de um contexto? Tá? Vamos colocar que isso daqui seja o quê? Uma frase. Tá? Seja não, é uma frase. Tá? Então, obviamente, a palavra frase, ela tem a ver também com o quê? Com o meu contexto. Agora, olha só, crianças. Então, dentro da função sintática, a mesma palavra exerce quantas funções? Duas. Pelo campo da morfologia, ela continua sendo quem? Substantivo. Pelo campo da sintaxe, ele é quem? Sujeito. Então, esta é a jogada, tá? Aguenta aí que vem mais coisas. Então, galera, o que nós estávamos olhando, né? Olhando uma coisa que é muito preciosa na língua portuguesa, tá? É um dos pilares para quem vai querer fazer a redação, tá? Então, o que você tem que notar? Que as classes gramaticais e funções sintáticas, elas estão direcionadas com a palavra. E esta palavra, ela pode estar, enquanto classe gramatical, ela pode estar o quê? Isolada, ok? Lembra-te, classe gramatical, enquanto função sintática, ela está o quê? Vamos colocar contextualizada. Então, onde eu quero chegar? Tá? Então, a palavra isolada, ela só vai exercer o quê? Se ela é classe gramatical, ela vai exercer uma função. A função morfológica. Olha aí, lembra disso? E essa função morfológica, ela diz respeito a quem? A morfologia. E a morfologia diz respeito a quem? As classes o quê? Gramaticais. Então, esse é o resumo. Se a palavra está isolada, ela vai exercer quantas funções? Uma. Qual é a função? Função morfológica, que pertence às classes gramaticais. Quanto às funções sintáticas, a palavra está o quê? Contextualizada. Quantas funções ela vai exercer? Duas. Quais são essas duas? Ela exerce tanto quem? A função morfológica e também a função que? Função sintática. Normalmente o aluno pensa o seguinte, tá? Se a palavra está isolada, vai exercer quem? Função gramatical. Se a palavra está dentro do contexto, ela está contextualizada, ele acha que vai exercer o quê? A função sintática.
Então, olha só, lembra-te que nós utilizamos a palavra quem? Crianças, ok? A palavra crianças aqui, lembra-te, nada em cima, nada embaixo, nada do lado esquerdo, nada do lado direito. Então, ela está o quê? A palavra está isolada. Aí que vem o X da questão. Eu tenho que saber qual das funções ela vai exercer. Neste caso aqui, qual é o nome dela? Ela exerce a função de, olha aí, substantivo, tá? Que lá na frente, o professor aqui, o Madison Douglas, tá? Ele vai te falar de substantivo, de adjetivo e assim sucessivamente, que são as classes gramaticais. Olha o novo nome que vai aparecer para ti, tá? Grava isto aqui, tá? Olha o nome. Classes de palavras, tá? Ou também chamadas de categorias de palavras. Olha só, gente. Ou também chamada de categorias gramaticais. Aí você vai perguntar, mas Madison, por que tudo isso? Lembra-te, dentro da língua portuguesa, o falante absorve o quê? Vários falares. E esses vários falares vêm de o quê? De localidades, de regiões diferentes, tá? Às vezes de influência. Então aqui nós vamos chamar isto de nomenclatura. A palavra é essa aqui, gente, olha. Nomenclatura. O que é isso, Madison? Espera aí, que eu não estou entendendo. São as várias formas, tá? Os vários conceitos que te dão para a mesma coisa. Ou seja, classe gramatical é a mesma coisa que função o quê? Morfológica. Função morfológica é a mesma coisa que o quê? Morfologia. Morfologia, classe de palavras. Classe de palavras, categorias de palavras. Categorias de palavras, categorias gramaticais. Então é isso. Ah, beleza? Aí nós temos aqui tudo bonitinho, mas eu queria que vocês olhassem justamente a nomenclatura. Tá claro? Beleza? Então, galera, então falamos aqui das classes gramaticais. Lembra-te, nós falamos que crianças é substantivo. Opa, substantivo porque pertence às classes gramaticais, porque a palavra está isolada. Opa, vamos lá, não é? Um outro exemplo, o que foi que aconteceu? Nós colocamos no exemplo isso daqui, olha. Crianças brincavam, se eu não me engano, foi no pátio. Meu amigo Léo, foi isso, Léo? Mas tudo bem. Mas só pode ser outra adjunta adverbial aqui. Mas tudo bem, crianças brincavam no pátio, ou no jardim, ou na escola, tudo bem. O que acontece? A palavra crianças apareceu novamente, só que ela não está isolada. Então, aqui nós vamos ter, olha aí, duas funções, não é isso? Qual é a primeira? Função morfológica. Então, enquanto função morfológica, ela vai absorver quem? O nome de substantivo. Mas, Madison, substantivo é na função... Não, calma aí. Continua. A ideia é que tu entendas, meu caro aluno, que na isolada é só uma. Quando for na contextualizada, ela vai absorver quantas? As duas. E aí, o que acontece? Ela vai exercer a função sintática. Quem brincava no pátio? Crianças. Então, ela vai absorver o quê? Olha aí, tá? A função de sujeito. Olha o nomezinho que vai aparecer, olha a coisa que vai aparecer. Aqui nós temos substantivo. Aqui nós temos substantivo e sujeito. Aí nós tivemos aqui a função morfológica, ok? E aqui nós tivemos ao mesmo tempo a função morfológica e a função que? Sintática. Para isso se dá um nome, apareceu aqui outro nome, olha. Função morfossintática. Olha só. Ou também chamada de morfossintaxe. O que eu vejo nos meus alunos? É que essas nomenclaturas aparecem, coitado, ele fica doidinho. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que ele pensa, é hora de morfar, Power Ranger. Não tem nada a ver. O que acontece? A função morfossintática, o nome já diz, olha, morfologia e análise sintática, tá? Então, ou morfossintaxe. O que significa isso? Analisar a palavra tanto pela função morfológica como pela função sintática, ok? Vamos lá? Bem, galera,
tá? Voltamos aí justamente com as classes gramaticais e com as funções sintáticas. Onde eu quero chegar com isso? Você lembra que nós falamos que crianças, com a palavra isolada, né? Vamos colocar aqui, não é? Lembra-te, olha, crianças, né? Quando a palavra estava o quê? Isolada, aí quando eu me remeto à palavra isolada, tá? Essa palavra foi classificada quanto a quem? A função, olha aí, morfológica. Aí você tem que olhar para cá, que na função morfológica, olha aqui, nas classes gramaticais, quantas eu tenho? Substantivo, 1, 2, artigo, 3, adjetivo, 4, pronome, 5, numeral, 6, verbo, 7, advérbio, 8, preposição, 9, conjunção e 10, interjeição. Então, nós chegamos ao critério de que quanto à função morfológica, tá? Porque a palavra está isolada, a palavra crianças exerceu a função morfológica, ou seja, exerce a classe gramatical de substantivo. Mas olha só, eu tenho que saber que são 10. Não é sempre substantivo, não. E esta palavra aqui, enquanto a função sintática, aí nós usamos crianças, nós fizemos o exemplo, crianças brincavam no pátio, não sei se foi no pátio ou na rua, mas vamos lá. Então agora tu podes observar que a palavra crianças está o que? Dentro de um que? Contexto, ela não está mais isolada. Ora, então ela vai absorver quantas funções? A função morfológica, né? Função morfológica, continua, né? Que foi a de substantivo, só que agora ela tem a função sintática, tá? Aí, a função sintática, nós temos essas 10. Quem são as 10? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, agente da passiva, adjunta de nominal, predicativo, complemento nominal, aposto, eu vou fazer um asterisco aqui que já vamos falar sobre isso. Então, nós vimos que ela exerceu a função de quem? De sujeito, dando um nome, não foi? E nós, lembra do nome, hein? O nome foi esse aqui, não é? Morfossintaxe, lembra? Ou função morfossintática, tá? Isso vai ficar na tua mente, beleza? Então, quantas classes de palavras eu tenho? 10. Quantas funções sintáticas eu tenho? 10. Opa, por que o asterisco aqui? Porque alguns gramáticos, alguns autores, eles dizem que o vocativo é um termo da oração, tá? Que tem a função de chamar, de interpelar, isso nós vamos ver lá na frente. Outros já dizem que o vocativo é um termo independente, não fazendo parte nem do sujeito, nem do predicado. Então, vamos colocar aqui uma observação, tá? Bem, aqui nós vamos chamar de IPC. O que é o IPC? Importante pra caramba. Então, nós vamos situar isso nas aulas seguintes, ok? Beleza? Beleza, galera? Então, agora nós estamos chegando ao final, né, dessa diferença entre classe gramatical e função sintática, tá? E gostaria que vocês sintonizassem, vissem essa aula com carinho, tá? Porque esta aula está sendo feita para as pessoas que realmente querem aprender. Por isso, eu estou indo ponto a ponto, tá, ok? Então, o que acontece, né? Saber quais são as classes gramaticais e lembrar de uma coisa, né? Que essas palavras vão exercer funções sintáticas, tá? Nem todas, mas tudo bem. Lá na frente nós vamos verificar, mas sempre lembrar da palavra contextualização, palavra isolada, palavra contextualizada, porque a palavra vai absorver vários sentidos. Só que aqui, meus amigos, eu volto a citar, né, o número 10, que nós vamos falar lá na frente, tá? Que para alguns autores, né, ele é considerado um termo da oração e para outros autores um termo isolado, independente. Mas eu queria sintonizar e terminar nossa aula, tá? Da seguinte forma: nós temos aqui 10 classes gramaticais e essas 10 classes gramaticais nós vamos dividi-la. Olha só, nós vamos fazer isso aqui, tá, crianças? Nós vamos pegar e dividir aqui. Vou pegar o pincel azul aqui
e o pincel vermelho, tá? O que nós vamos fazer? Isso vai ser muito importante para ti. Por quê? Porque eu vou classificar o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo, eu vou chamá-los, tá, de classes gramaticais, tá, ou categorias gramaticais, ou classes de palavras. Olha só, eu vou colocar o nome aqui, não é? Classes, tá, de palavras. Olha o nome que vai aparecer aqui, não é? Variáveis. Olha aí. Que elas vão sofrer o quê? Elas vão sofrer variação. Como assim sofrer variação, Madison? Tá? Substantivo, por exemplo, tá? Menino, menina, meninão, meninada. Artigo, o, a, os, as, uns. Adjetivo, belo, bela, tá? Preocupado, preocupada, pirento, pirentão, pirentinha. Pronome, ele, ela, nós, vós. Primeiro, ele, ela, nós, vós. O numeral, primeiro, segundo, terceiro. O verbo, várias conjugações. Passei, passará, venci, vencerá. Aí para bem aqui. Poxa, mas o que foi que aconteceu? Ora, sofreram variações, tá? São palavras, são classes gramaticais, classes de palavras, o quê? Variáveis. Mas quando chega aqui, essas palavras já mudam de nome. Elas são chamadas de classes de palavras. Lembrando o seguinte, classes de palavras, classes gramaticais, categorias gramaticais, lembra de nomenclatura. E elas vão ser chamadas, meu caro, tá, meus caros, de classes de palavras invariáveis. Olha aí. Por quê? Porque elas não sofrem variação. Tá? Então, quantas são as classes gramaticais variáveis? 6. Quantas são as classes gramaticais invariáveis? 4. Só que tem um detalhe, tá? Nós vamos já falar sobre isso. Beleza, então nós estamos falando das classes de palavras variáveis e nas classes de palavras o quê? Invariáveis. Quantas são variáveis? 6. Quantas são invariáveis? 4. Só que isto bem aqui tem um problema. Vamos supor, lembra-te da contextualização, tá? Vamos supor que eu pegue a palavra aqui, vamos pegar um advérbio, vamos construir um exemplo aqui, ó. Tá? Eu digo assim, Ana chegou cedinho. Olha só, a palavra que eu tenho, eu vou sublinhar aqui, a palavra é sublinhar, não é sublinhar não, tá? Sublinhar. Ana chegou cedinho. A palavra, tá, que está aqui, que eu grifei, ela vai exercer tanto função morfológica como sintática, porque ela está dentro de um contexto, ok? Está contextualizada. Mas, meus caros, me diga uma coisa, ela não é um advérbio? Que aqui eu estou dando ideia, né? Veja bem, vou puxar aqui, olha. Ela tem o quê? Ideia de quê? Ideia de tempo. Ela exprime uma ideia de tempo. Eu te pergunto, se exprime uma ideia de tempo, qual dessas 10 aqui? Aí nós vamos parar onde? No advérbio. Toda palavra que expressa ideia de tempo, modo, lugar, instrumento e assim sucessivamente, ela é chamada de advérbio. Ora, mas por que ela foi o quê? Olha só o que foi que aconteceu com ela. Ela sofreu variação. Cedinho é o quê? Diminutivo. E tu tens que verificar que a palavra advérbio, ela é o quê? Invariável. E aí? O que é que acontece? É porque esta palavra, na verdade, a frase deveria ser isso aqui, olha. Ana chegou muito cedo. Ah, olha só. Então, cedinho me indicou, na verdade, que ela quer dizer o quê? Muito cedo. Então, dentro desta palavra, eu tive quantas palavras? 2. Mas qual é que está certa? Depende. Depende do sentido e de onde essa palavra vai estar inserida. Você pode verificar que muito dá ideia de quê? Ideia de intensidade. Quem dá ideia de intensidade? O advérbio. Então, nós temos aqui, tá, um advérbio de intensidade. E o cedo, nós já temos o quê? A ideia de tempo. Tá?
Então, muito está o quê? Dando intensidade à palavra cedo. E aqui, o cedinho, você fala, então quer dizer que isso aqui é minha linguagem, olha só, tá? A minha linguagem informal, tá? A minha linguagem o quê? Coloquial. Olha só, crianças, tá? E aqui embaixo, esta estrutura corretamente, gramaticalmente, né? Correta, eu tenho a minha linguagem o quê? A minha linguagem culta, ok? A minha linguagem, tá? Das normas gramaticais. Olha só. Então, eu quebrei bem aqui o que se falava em variável. Por quê? Porque a palavra dentro do texto, ela pode obedecer o quê? Uma linguagem informal ou uma linguagem culta nas normas gramaticais, ok? Aí, galera, então, esta é a diferença, assim, básica das classes gramaticais e as funções sintáticas, ok? Então, eu estive pensando aqui com meus botões, o que vocês acham, galera, de nós fazermos sobre este assunto aqui? Cada assunto que eu explorar, eu vou jogar uns exercícios para vocês, tipo assim, um quiz, para que vocês entendam melhor, e aí eu vou corrigir, hein? Não te preocupes que eu vou olhar, vou te dar a resposta, tá? Tudo nesse canal, meu amigo, tá? Então, se você curtiu, comente e compartilha, tá? Aqui quem falou foi o professor Madison Douglas, do Diferencial. Uou, beleza? Tamo junto!